Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre o subsistema drywall, que envolve placas de fechamento tanto de gesso acartonado como de placa cimentícia. Bom, o sistema construtivo de vedação pode ter uma variação do tipo de subsistema. Já tivemos uma aula que tratou sobre alvenaria e a aula de hoje vai tratar sobre drywall. Sendo drywall, o componente que a gente vai tratar hoje é o gesso acartonado e a placa cimentícia. Esse vídeo ele mostra uma estrutura sendo construída num sistema chamado Light Steel Frame. Tá? O sistema Light Steel Frame é esse sistema onde se tem a estrutura de perfis finos metálicos e placas de fechamento. Tá vendo? Aí é uma placa de madeira, OSB, que também é uma placa que pode compor esse sistema, além do gesso acartonado e da placa cimentícia. Então o que está sendo mostrado aí é que essas placas, você vê que no caso da placa de madeira tem um encaixe macho e fêmea, ela vai ser fixada tanto nas paredes quanto nos pisos, né, quanto nas divisões também de horizontais de vedação. Diferente de uma estrutura convencional, onde a gente tem um sistema estrutural de concreto armado, em que os sistemas de vedação podem ser em sistema drywall, nesse caso a estrutura é no sistema de perfis finos e leves metálicos. Eu estou deixando esse vídeo passar inteiro para que você entenda aí algumas das etapas desse processo construtivo dessa tecnologia. Veja que até esse momento eles fizeram tanto o piso, né, embaixo, tá vendo ali, ó, com a fechamento já com madeira, e fizeram também a laje, né, a cobertura também com madeira OSB. Agora ele vai para as placas verticais, né, onde a primeira camada é a placa de madeira OSB e na sequência é colocada essa manta plástica cuja função é impermeabilizar o sistema. Plástico colocado em toda a superfície, né, e nas aberturas feito um corte para liberar o espaço da abertura. Veja que nesse sistema tem essa fita metalizada que faz os acabamentos, tá? E cada sistema construtivo tem todo o seu conjunto de materiais que acompanha. Aí ele está cortando a placa cimentícia. Você vê que tanto o gesso acartonado como a placa cimentícia, o corte é muito fácil de se fazer na obra. Né? Com aquela serrotezinho ali você consegue fazer o corte. Então você vê que em cima da impermeabilização plástica, né, já foi fixada a placa cimentícia que vai fazer a parte externa. Por que a parte externa é em placa cimentícia? Porque ela é feita de um ligante hidráulico que é o cimento. Tá, veja aí que existe a ferramenta, né, uma parafusadeira própria para se fazer a fixação das placas. Nesse momento, o instrutor está mostrando a mistura dos outros materiais que são complementares, como eu já comentei. Então, nesse caso, o material complementar aí é um material cimentício também, em pó, com adição com aditivos poliméricos, na verdade, onde ele está mostrando que sempre vem as instruções ali na embalagem de como fazer a mistura, e ele vai fazer a mistura nesses baldes, tá? Por que é importante você seguir o sistema completo? Né? Porque cada material, cada placa dessa tem uma variação volumétrica, tanto térmica quanto por secagem. Então, é previsto um material de junta que seja capaz de absorver as variações dimensionais das placas. Se você colocar um outro produto que seja muito rígido, mais do que o necessário, ele vai gerar fissuração na região. Tá? Então veja aí que sempre entre uma placa e outra vai ter alguma massa de regularização que tem a função de absorver as deformações, né, a variação de tamanho dimensional das placas e fazer o fechamento também, né, fechar o vão, né. Para evitar fissuração, quase todos os sistemas prevêem um reforço têxtil, tá vendo? Isso é uma telinha polimérica que vai colada ali junto com aquela massa plástica, que é justamente para, no caso de algum esforço de tração, não acontecer uma fissuração ali na região. Nos cantos, quase sempre existe um reforço mecânico, tá? Não é somente a aplicação da massa,
muitas vezes é previsto uma cantoneira, ou plástica ou metálica, como está na mão daquele outro rapaz, ou ele vai posicionar agora. Então, nesse caso, nesse sistema que está sendo mostrado, da placa Lux, já é na cantoneira, já é afixada o reforço têxtil plástico, né, que já faz as duas funções, tá vendo? Tem sistemas que só colocam uma cantoneira, que para o caso de algum choque ali depois de pronto, não quebrar a placa cimentícia, né? E nesse sistema aí, por último, você tem uma regularização com a massa niveladora e a aplicação de uma camada de tela, né, de reforço têxtil por toda a superfície, tá? Nem todos os sistemas prevêem essa aplicação desse têxtil aí em todas as superfícies, tá? No caso da placa de gesso acartonado, por exemplo, o próprio cartão do gesso acartonado, ele faz essa função que aí nesse sistema está sendo feito por esse reforço têxtil. E aí ele vai dando o acabamento. Bom, gente, isso foi só para você ter uma visão geral, tá? Você vê que não passamos por todas as etapas, porque mais para frente nessa aula eu vou passar em todas as etapas do sistema de drywall com gesso acartonado. Mas o que eu quis mostrar para vocês é para você ter uma ideia geral de como é o sistema. E aí a gente inicia a aula mostrando aqui algumas definições para você deixar de usar o termo errado caso você venha fazendo isso, porque é muito comum. O que significa drywall? Segundo nome aí, na segunda linha aí da sua tela. O drywall é o subsistema completo, composto tanto de perfil metálico quanto das placas de fechamento. Light steel frame é o que eu exemplifiquei no vídeo anterior. É um sistema drywall, só que o sistema tem função estrutural. Não existe pilar e viga que faz a função estrutural. É o próprio sistema com os perfis leves metálicos que faz a função de estrutura também, tá? Se a gente fala que é só uma parede drywall, então ela não tem função estrutural, ela tem uma função apenas de vedação, é um subsistema de construção seca. Gesso acartonado não é sinônimo de drywall. Gesso acartonado é o nome da placa de gesso que tem um cartão de cada lado, que é um componente, tá? Esse componente é a placa de fechamento. E a placa cimentícia é quando o componente é feito com uma placa, que é um fibrocimento, é uma placa reforçada com fibras. Aqui uma foto, né, de uma casa em light steel frame, tá, gente? Entendam a diferença, né? Tá vendo essa imagem da direita, as duas imagens, né? A de baixo é um perfil metálico comum de estruturas metálicas. O perfil de cima é um perfil de chapa fina dobrada. Então, light steel frame, ele usa essa chapa fina dobrada, que é a mesma utilizada no sistema drywall, né? Agora, estruturas metálicas convencionais, como essa, tá vendo? Isso é uma casa cujos perfis metálicos formam os pilares e as vigas. Tá vendo? Eu só troquei o concreto armado por perfis metálicos. O fechamento, as paredes dessa casa, eu não sei como é que vai ser. Pode ser de drywall, pode ser de alvenaria. Aí é independente da escolha do sistema estrutural, tá? Então existe uma diferença, tá? Então aqui a gente começa a falar sobre o sistema drywall, né, que é o sistema que é um subsistema em construção seca. Bom, aqui é uma imagem, né, de um aspecto ainda de uma parede inacabada. Como eu já adiantei, o sistema drywall ele pode ter como placa de fechamento gesso acartonado, placa cimentícia e placa de madeira. Tá? O gesso acartonado ele dá um bom acabamento, ele é uma placa leve, é uma placa onde é mais fácil você dar o acabamento final com a massa niveladora e pintura. Enquanto a placa de madeira, se você quiser ter um acabamento parecido com o de uma parede de alvenaria, você vai ter mais trabalho, é mais difícil. Mas a placa de madeira, ela tem uma resistência diferente da placa de gesso acartonado, porque na placa de madeira você pode afixar coisas penduradas na parede que sejam mais pesadas. Então a resistência mecânica faz a gente fazer sistemas com placa de madeira também. E a placa cimentícia eu já falei, ela é um material hidráulico. Então ela é um material que resiste à ação da água sem se deteriorar. Então você pode ter uma mesma parede com, por exemplo, uma placa cimentícia externa, porque externamente ela pode molhar por conta da chuva, e internamente uma placa de madeira, para que você tenha um bom isolamento acústico e térmico e resistência mecânica para pinturar coisas, e por fim uma placa de gesso acartonado para você ter um bom acabamento superficial. Uma mesma parede com 3 materiais diferentes, isso é possível.
Bom, aqui esse é um vídeo da AC Web mostrando o passo a passo, né? O primeiro passo é a marcação que a gente faz, ou com aquela linha, essa daí, tá vendo? Ó, que tem uma tinta que marca, ou com um nível laser, né? Então, com o projeto em mãos, primeira coisa é fazer toda a marcação. Um ponto positivo, vamos chamar assim, de precisão desse sistema, é que normalmente ele já vem depois, né, que você tem o sistema de estrutural feito e você já tem a sua laje pronta, então facilita a sua marcação ter precisão. Na sequência, acontece a fixação do que a gente chama de perfil guia. Tá vendo que ele aplicou uma manta acústica, né, que é uma espuminha, e depois fixou ou com finca-pino, no caso de você ter a laje de concreto, né, ou com um equipamento manual, como esse que ele está em mãos aí, que fixa esses pinos. E veja que é um perfil leve e aberto. Tá? Ele forma como se fosse um trilho, né? Dentro desses limites desse perfil é que a gente vai colocar os outros perfis montantes. Tá? Só repetindo, entre esse perfil metálico e a laje, entre esse perfil metálico e o piso, entre esse perfil metálico e as paredes laterais, é preciso colocar uma manta acústica. É uma manta pronta para isso, que já tem um adesivo, né, para você só colar ela, e ela veda esses cantinhos, essas frestas, para você ter um bom desempenho acústico da parede. Na sequência, é colocado os montantes. Tá? Ele mediu ali o montante, fixou agora com a parafusadeira apropriada. Se você vê nessa imagem, lá na parte superior, dá para perceber que ela não fica encostada na parte superior. A gente encosta no chão e lá em cima fica quase 1 centímetro de folga. Isso é normal, faz parte do sistema, para no caso de haver algum tipo de deformação da estrutura, você tem uma folga ali dos montantes que faz com que a parede não apresente nenhuma manifestação patológica. Depois vem a fixação das placas de gesso acartonado. Cada montante estava a 60 centímetros, e aí a gente marcando isso, né, você sabe exatamente por fora aonde você vai colocar o parafuso junto com a parafusadeira. Veja que é fácil você cortar os vãos, onde vai ter porta, alguma coisa assim. E a gente sempre faz uma diagramação das placas que não coincidam as juntas. Tá vendo que nessa placa da direita ele colocou a placa inteira embaixo e a placa cortada em cima, e na segunda coluna ele inverteu. E aí a gente aplica, né, as massas de calafetação apropriadas. Nesse caso, é uma parede com 2 chapas de espessura. Você vê que a segunda camada de chapas a gente faz ela desencontrada junta com a primeira, justamente para a gente não favorecer uma linha preferencial de fissuração da parede. E depois você vê que a gente fixa, né, com esses parafusos, aí, uma distância aproximadamente uns 40 centímetros cada um, com a parafusadeira apropriada. Na sequência, é colocado de novo a massa, né, de regularização. Nesse caso, o reforço têxtil ele é de papel, que coloca em cada uma das juntas, inclusive na junta com a parede já existente, e aí passa uma massa em cima para regularizar, e também passa em cima dos parafusos, né, para que a gente não veja os parafusos depois na parede acabada. Feito isso, pode-se fazer todas as furações referentes às instalações elétricas ou outras. Tá? E como a parede tem o vazado no meio, né, é só você passar todos os seus conduítes, a sua tubulação fica embutida nas paredes. Tá vendo aí essa imagem? Existem situações onde você coloca a placa de madeira ou outro tipo de reforço com perfil metálico em regiões específicas onde você sabe que vai pendurar alguma coisa mais pesada. Tá? E por último, né, a gente coloca sempre o material isolante, as mantas de isolamento térmico e acústico. Sabe que essa manta que é responsável pelo bom desempenho acústico e térmico desse tipo de parede. Sem essa manta, essa parede não vai ter um bom desempenho térmico e acústico. E aí, por último, né, faz o fechamento do outro lado. É só repetir os procedimentos que você fez de um lado da parede e faz do outro lado da parede. Cada uma das 2 camadas de placa, né, e faz todo o procedimento que você fez de um lado, faz o fechamento com a outra parede. Esses 2 QR Codes, se você estiver assistindo aí esse vídeo no seu computador, né, numa tela, você pode com o seu celular acessar no da esquerda o vídeo da AC Web completo, que eu peguei esses trechinhos e coloquei nessa aula, né, o vídeo completo está aí. E do lado direito é um outro vídeo também mostrando passo a passo do sistema construtivo drywall. Tá?
Aqui são duas referências que eu recomendo que vocês conseguem achar na internet, tá, gente? Que falam sobre tanto o passo a passo da construção do sistema drywall, quanto especificações dos materiais, tá? Então tem essa da esquerda aí, manual de projeto de sistemas drywall, e o da direita, que é o da Knauf, né, uma fabricante de placa, do sistema, né, de placas de gesso acartonado e todos os outros materiais do sistema. Bom, hoje a norma brasileira que está em vigor é essa de 2021, a NBR 14715. Vejam que tem a parte 1 e a parte 2, tá? Vocês sabem já que existem normas que têm funções diferentes, tá? Norma técnica. Nesse caso, a parte 1 traz os requisitos de cada um dos componentes, tá? Não é uma norma do sistema construtivo, é uma norma dos componentes. Né? Então, veja que a norma é chapa de gesso para drywall. Então, os requisitos que uma placa de gesso acartonado tem que suportar para ter um bom comportamento estão na parte 1. E na parte 2 estão os métodos de ensaio, como você em laboratório testa essas placas. E falando dos materiais, né, que é o ponto central da nossa aula, já que a nossa disciplina é materiais de construção, existem esses 3 tipos de placas de gesso acartonado. Tá? Então, gesso acartonado você pode encontrar no mercado esse com essa coloração verde, né? A placa verde, a placa rosa e a placa branca. Cada uma delas tem um tipo de comportamento diferente. Então são placas compostas por gesso, por isso que é gesso acartonado. Né? E você já sabe uma característica do gesso. Se você já se machucou, você já engessou alguma parte do seu corpo, você sabe que o gesso é um ligante aéreo. O que significa isso? Né? Para quem já fez a matéria que trata sobre cimento Portland e concreto, é uma revisão, para quem não fez é um spoiler. Um ligante é aquele material que a gente mistura na nossa pasta, argamassa ou concreto, que vai fazer a função de ligar quimicamente, né? A cola de tudo. E existem 2 categorias de ligantes, né? Um ligante aéreo e outra categoria de ligante hidráulico. A diferença do aéreo e o hidráulico é que todos aqueles que são aéreos, eles só resistem depois de pronto à ação do ar. Eu posso expor ele à atmosfera, só não posso molhar. Já os hidráulicos resistem também à ação da água. Né? São ligantes aéreos o gesso, a cal virgem e a cal hidratada. São ligantes hidráulicos a cal hidráulica, o cimento Portland e cimentos especiais geopoliméricos. Então, como eu disse, né? Um ligante aéreo, não importa se você tem que misturar ele com água, você vai sempre ter que misturar com água. Tá? Então, todos eles, o aéreo e o hidráulico, então a gente mistura o ligante aéreo com água, tem uma reação química que endurece, forma uma matriz resistente. Ele é aéreo porque ele não resiste à ação da água, ele resiste somente à ação do ar, enquanto que o hidráulico também mistura com água, a mesma coisa. Depois que ele endurece, ele resiste também à ação da água. O gesso de construção é um ligante inorgânico. Né? A matéria-prima dele é a gipsita, que forma, depois de endurecido, um material único, monolítico, que a gente chama. Né? Tem resistência mecânica, só que não é hidráulico. Tá? Uma característica bem típica do gesso é que ele enrijece, né? Ele endurece em poucos minutos. Em torno de 10 minutos ele já virou um sólido. E você molda ele, já que ele tem ele no estado fresco é uma pasta plástica, você consegue moldar ele no formato que você quiser, inclusive no formato de placa. Não pode misturar gesso com misturas que contenham cimento, tá, gente? Acontece uma reação química expansiva que vai destruir o cimento depois a longo prazo, tá? Não misture nunca gesso com cimento. Bom, então a NBR 14716, né? Ela traz essa lista de características, né, de propriedades mínimas de uma placa de gesso acartonado. Então existem 3 espessuras, tá? 9,5, 12,5 e 15 milímetros. Essa é a tolerância, né, de dimensional, mais ou menos meio milímetro. Existe largura variável, que no máximo tem que ter 1,20 m. Existe também comprimento variável, que no máximo tem que ter 3,60 m. E elas têm que formar nos cantos elas têm que formar no seu canto 90 graus. Né? Então tem que estar no esquadro, tá? E esse aí é a tolerância do esquadro, tá? Nas extremidades das placas de gesso acartonado tem que haver um rebaixo, e aí estão os valores da norma quanto a esse rebaixo, né? Um rebaixo de largura de entre 40 e 80 milímetros. Esse rebaixo tem que ter 0,6 milímetros no mínimo e 2,5 milímetros no máximo,
como mostra essa imagem, tá? Então a borda rebaixada serve para depois você colocar aquele reforço têxtil, que no caso do gesso acartonado é um reforço de papel, né? E colocar a massa de regularização sem ficar uma lombada, um calombo, tá? Então, para que absorver esse material e a superfície ficar totalmente plana. Sobre características físicas do gesso acartonado, né? Essa tabela traz dados de densidade desse material, além de resistência mínima à ruptura. Densidade vai ser importante para você, no caso de você calcular os esforços de uma edificação, porque você precisa saber quanto ela pesa, né? A massa dela, para saber a carga que ela vai exercer na sua estrutura. E a resistência para a placa ter bom comportamento. Então, no laboratório, esse é o teste que você vai fazer. Resistência mínima à flexão em newtons tem que ser da placa de 9,5 milímetros, tem que ser 400 newtons na direção longitudinal e 160 na transversal. Né? Então, aí estão os valores para as outras espessuras de placa. Dureza superficial, você já sabe que é dureza. Tem um valor mínimo aí de 20 milímetros, segundo os métodos que a norma vai preconizar, né? A parte 2. Você já sabe por quê, né? Para que você não tenha, não fique riscada a superfície da placa. Absorção de água e absorção máxima de água da chapa resistente à umidade. A RU é uma daqueles 3 tipos, ela é resistente à umidade. Então a norma especifica um valor máximo de absorção de água para essas placas. Bom, a norma também traz especificações, não esta norma, né, mas a norma dos perfis metálicos. Também traz especificações para os perfis metálicos, que são em aço galvanizado, tá? Galvanizado, vocês já sabem, é um processo que a gente faz de galvanização que protege o aço de sofrer oxidação e corrosão, né? É uma camada de sacrifício de zinco na superfície do aço para que o aço não sofra corrosão. Tá? Então, a norma, né, existe a norma também dos perfis metálicos, que traz algumas das características que ela traz são essas daí, né? Tipo, espessura mínima da chapa de 0,5 milímetro. Você já sabe que é um sistema de chapas finas, né? E também o revestimento, a densidade do revestimento galvanizado mínimo tem que ser de 275 gramas por metro quadrado de chapa, nos 2 lados da chapa. E aí estão as especificações, os tipos dos perfis metálicos. Tá? Então tem o perfil que a gente mostrou no vídeo, né? O perfil é um perfil, os dois têm formato U, mas a gente chama o perfil guia de formato U, porque ele não tem a dobrazinha na ponta, né? E a gente chama o montante de formato C, porque ele tem uma dobrazinha na ponta para melhorar a inércia dele, tá? Então são os códigos, né, que a norma traz, né? O G48, G70 e G90, o M48, o M70 e o M90. Com as dimensões nominais, você vê que varia, né? Você tem perfis maiores e menores, tá? E a indicação de utilização. E também existe uma variedade de parafusos, tá? Eu estou passando isso para vocês, gente, para vocês já estarem familiarizados, né? Vocês já terem essa referência bibliográfica na hora de você trabalhar com isso. Para que quando alguém chegar lá, né, e falar o seguinte, ó, preciso de tantos parafusos da ponta broca e tantos da ponta agulha, você saiba o que significa, né? Que muda a geometria da ponta, tá vendo aí, ó? A ponta agulha, né, é para chapa metálica com espessura máxima de 0,7. Já a ponta broca, ela tem um perfil de uma capacidade de perfurar maior, então é para chapa metálica de espessuras maiores, para perfurar placas de espessuras maiores, tá? A mesma coisa com relação à cabeça do parafuso. Então veja que esse cabeça trombeta, que é o da direita, ele é bem plano, porque ele vai justamente em cima da placa de gesso, para a gente não ver nenhum tipo de relevo do parafuso depois da parede pronta, né? Enquanto o lentilha ou panela já é para a fixação dos perfis metálicos entre si, já que não tem importância como que vai ficar a superfície do parafuso. Tá? Então isso, né, não exige que ninguém decore isso nesse momento, mas você precisa saber que existem essas diferenças, porque existem necessidades diferentes no sistema construtivo. Então não vou ler essa tabela toda, mas para você ter como uma referência bibliográfica, né, por exemplo, o parafuso, cabeça, trombeta e ponta agulha, existem todos esses códigos aí, esses tipos, essa variação de comprimentos que vai variar em função da sua variação de espessura de placa, em função da variação do tamanho de perfil metálico. Tá?
Bom, e agora voltando, né, e explicando para vocês as diferenças dos três tipos de placa, né? Então existe a placa que a gente chama de standard, né? A placa ST, tá? Então é a placa comum, né? Ela tem a gente usa ela para divisões internas, aplicações em ambientes secos, sem nenhum tipo de propriedade especial. A placa verde a gente chama de RU, que é placa resistente à umidade. Tá? Então, ela é indicada para as áreas úmidas, banheiros, cozinhas, áreas onde vai ter algum tipo de instalação hidráulica. Né? Ela tem como vantagem porque ela é resistente à ação da umidade por um certo tempo. Não é que o gesso é um gesso hidráulico. A composição tem aditivos que tornam ela menos solúvel à água, mas a sua superfície tem também hidrofugante que torna o material repelente à água. Né? Então, se você pegar uma parede dessa e você cortar... Não, vamos supor, você quer fazer um tanque de gesso acartonado, não pode, ele não pode ficar imerso em água, tá? Ele pode ser colocado em ambientes úmidos. Aqui é um exemplo, normalmente a gente coloca e em cima do gesso acartonado ainda tem o revestimento, que vai proteger da umidade, assim como a gente faz com a parede de alvenaria, né? Que nesse caso aqui são placas cerâmicas para revestimento de parede e de piso. E o terceiro tipo é a placa rosa, que é a placa RF resistente ao fogo. O resistente ao fogo também não quer dizer que ela não é inflamável ou combustível no processo de incêndio. Significa que ela resiste a mais tempo à ação do fogo. Ela é indicada para saídas de emergência, escadas enclausuradas para essa mesma função, tá? Proteger, por exemplo, pilares de estruturas metálicas, para, no caso de incêndio, a estrutura metálica não perder suas propriedades. Né? Então ela tem essa segurança para proteger a sua estrutura, para que a gente consiga evacuar uma estrutura no caso de incêndio. Aqui é um exemplo, isso é uma igreja em São Bernardo do Campo, né, onde a estrutura de cobertura, né, toda em madeira. Então os projetistas optaram por fazer o forro totalmente em placa rosa, resistente ao fogo, para, se no caso de acontecer um incêndio nessa estrutura, não danificar, demorar mais para o incêndio atingir a estrutura de cobertura e, né, não danificar a estrutura de cobertura. Bom, essa é a tabela da norma que traz as espessuras de cada uma dessas três placas, a largura de cada uma dessas três placas e o comprimento de cada uma dessas três placas. Na verdade, nesse caso aqui não é uma tabela da norma, tá, gente? Isso aqui é uma tabela de um fabricante, que é a Knauf. Então, eu já mostrei para vocês lá os valores que a norma permite que tenham, né, de geometria. E aqui é onde você pode consultar os tipos de tamanhos que a Knauf, uma das fabricantes, produz. Espero que vocês tenham entendido, né, a aula de hoje, tá? Eu quis mostrar para vocês algumas coisas do aspecto construtivo do subsistema drywall, para que você entenda os materiais, né, os componentes que estão ali presentes para a gente conseguir construir esse sistema. Valeu, gente!